Fala pessoal, João Petri aqui. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito do ORRADS, né? O ORRADS ele deve ser usado em quase todos os exames transvaginais que a gente faz. Só que tem alguns casos específicos, e eu vou falar de 3 casos aqui, em que a gente não deve usar o ORRADS. O primeiro caso em que a gente não deve usar é quando nós estamos suspeitando de uma infecção, né? Quando a gente tem um abscesso tubo-ovariano. Como é que funciona a infecção no útero e nos ovários, né? A infecção ela funciona por via ascendente. Então, geralmente começa lá com uma cervicite que progride para uma endometrite, né? Então, uma infecção ali do endométrio. Depois isso aí acaba indo para a tuba, gerando uma salpingite e eventualmente chega lá no ovário e aí ela pode causar então um abscesso tubo-ovariano. Esse abscesso tubo-ovariano ele vai ter ao ultrassom uma imagem que eventualmente é sólida, eventualmente é cística, ou pode ter aquele aspecto cístico e multiseptado com diferentes ecogenicidades em cada uma daquelas loculações. O Doppler é sempre muito exuberante, muito forte, né? Então, essa característica aí de a gente ter uma massa multiloculada no ovário pode nos levar a ter a sensação de que aquilo lá é um tumor, mas a gente sempre tem que prestar atenção no contexto clínico. Uma paciente que está investigando um tumor de ovário geralmente não vai ter febre, não vai estar clinicamente ruim, ela não vai aparentar estar doente, né? O que acontece muito no caso da infecção é ela está febril, ela está com dor, ela está com outros sintomas aí que vão favorecer a gente pensar então que ela tenha uma doença infecciosa. O segundo caso que a gente não deve usar o ORRADS é a gestação ectópica. Então, na gestação ectópica, a gente vai ter, no contexto né, aqui da exclusão do ORRADS, nós vamos ter uma massa anexial. Podem ter gestações ectópicas cervicais em outros locais, mas não vem ao caso agora. O que a gente precisa saber é que a maior parte das gestações ectópicas vão acontecer na tuba uterina. E sendo na tuba uterina, ela pode ser confundida com uma lesão ovariana. Né? Então a gente pode imaginar uma massa lá na região anexial, que é como geralmente se apresentam as gestações ectópicas, e nós podemos ter aquela tentativa de classificar ela como uma lesão neoplásica ovariana. Agora, novamente, o que vale aqui é o contexto. No caso de uma gestação ectópica, nós temos uma mulher que geralmente pensa estar grávida e nós não encontramos nada dentro do útero, ou que tem um teste de gravidez positivo com um útero vazio, ou ainda que eventualmente está investigando um sangramento vaginal. Né? Então a gente vai estar investigando aquele sangramento, ela tem essa suspeita de gravidez e nós não vamos encontrar nada dentro do útero, nós vamos encontrar na região anexial. Quando o achado na região anexial é uma massa, uma estrutura sólida, vascularizada, a gente pode suspeitar que seja uma gestação ectópica, mas nós não podemos definir se é diagnóstico. O que vai definir o diagnóstico de uma gestação ectópica é a identificação de um saco gestacional com estrutura embrionária no interior dele. Então, se eu observar a tuba uterina, ela está dilatada, dentro dela tem um cisto. Esse cisto, ele tem uma vesícula vitelínica, aí eu já sei, aquilo ali é uma gestação ectópica. Se além da vesícula vitelínica eu tiver um embrião, também eu já sei que é uma gestação ectópica. Se aquele embrião tiver batimento cardíaco, melhor ainda. Então essas são as 3 possibilidades de eu definir. Eu tenho uma gestação ectópica. Outros casos, eu posso ter na região anexial uma imagem cística circundada por um halo ecogênico, o sinal do Bagel. Isso sugere gestação ectópica, mas não é definitivo. A gente vai precisar fazer controle daquele beta-HCG, controle daquela imagem, para ver como que aquela lesão evolui. Tá? Então, só para relembrar, precisa ter elemento embrionário, pode ser vesícula vitelínica, dentro do saco gestacional, na tuba, para a gente cravar. É uma gestação ectópica. O terceiro caso em que nós não devemos usar o ORRADS é quando nós temos uma
torção de ovário. Então a torção de ovário, a paciente vai chegar com muita dor, ela vai chegar clinicamente mal, ela não vai deixar a gente manipular muito o transdutor no momento do exame, porque ela vai estar realmente com muita dor. O que nós vamos observar na imagem? Um ovário grande, ovário aumentado de tamanho e com folículos distribuídos pela periferia. Então aqueles folículos vão estar distribuídos pela periferia, eles vão ter um halo ecogênico em volta daquele folículo, tá? Uma outra coisa que chama atenção é que não é necessário que ele não tenha fluxo. Como a gente sabe, o ovário ele tem uma dupla vascularização. Tem vasos que chegam nele através de ramos da artéria uterina e tem vasos que chegam nele pela artéria ovariana mesmo. Então, como ele tem esse duplo suprimento arterial, ele eventualmente vai manter um pouco da sua vascularização mesmo na torção. A primeira coisa que é interrompida no momento em que o ovário torce é a vascularização venosa. A arterial permanece um pouquinho, mas ele já começa a inchar, já começa a aumentar de tamanho e se torna extremamente doloroso. Então, nesses casos aí, nós não devemos usar o ORRADS porque são situações em que a graduação de risco de neoplasia, ela não importa, aquela paciente ela tem uma doença aguda, uma doença que tem que ser resolvida antes. Então, o abscesso tubovariano, a infecção, ela tem que ser tratada ali com os antibióticos, a gestação ectópica tem que ter o seu tratamento, seja com metotrexato, seja com cirurgia, né? E a torção do ovário é cirúrgico, né? Então ela vai precisar fazer cirurgia para tentar reverter aquela torção e ver se aquele ovário ainda é viável ou fazer a ooforectomia caso necessário. Então, nessas três situações, nós não devemos usar o ORRADS e nós vamos simplesmente relatar a patologia aguda que nós estamos suspeitando de acordo com a clínica daquela paciente. É isso aí, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.